quando nós pensamos, então, em sistema de informação logístico, nós queremos pensar num sistema interdependente, complexo, que trabalha em unidade, que traz dados, e esses dados são organizados, possibilitam a tomada de decisão a respeito do tema logístico. Seja movimentação dos materiais, seja armazenamento, seja saída dos materiais, seja gestão de estoque, seja gestão sobre as compras, seja como um todo, em toda a cadeia de suprimentos. Esses sistemas de informação logístico vão possibilitar essa dinâmica, automação e tomada de decisão da operação logística por meio da leitura do sistema de informação. Então, o primeiro sistema de informação que a gente poderia falar é o sistema de informação gerencial. Então, o que vai fazer o sistema de informação gerencial? Ele vai pegar os dados de procedimento, de software, de dispositivo, e vai reunir essas informações para tomar decisão gerencial. Então, sistema de informação gerencial é um software, é um programa, é um procedimento de trabalhar dados das áreas funcionais, das áreas operacionais. Claro que o foco de um sistema de informação gerencial é o operacional. Então, se eu tenho um sistema de informação gerencial, meu alvo é o operacional. Mas algumas áreas táticas, como o marketing, a produção, finanças, também podem ser integradas a um sistema de informação gerencial. Um sistema de informação gerencial vai proporcionar e vai trazer alguns benefícios muito importantes para a organização. Quando você tem um sistema de informação de gerência, você tem aquilo que a gente chama de benefícios, vantagens diretas com esse sistema. Redução do custo das operações, a melhoria do acesso às informações, os relatórios automatizados, mais precisos, rápidos, com menor esforço, melhora a produtividade, melhora o setor, melhora a tomada de decisão, estimula maior interação entre aqueles que tomam a decisão, que estão lá nos níveis táticos de decisão ou nos níveis estratégicos e precisam tomar essa decisão. Sobretudo, reduz a burocracia, né, entre os funcionários. Imagina preencher fichas manuais, anotar fichas de entrada e saída de mercadoria na mão. Imagina fazer um relatório do balanço da saída do estoque manualmente. Imagina informar quantas notas saíram com o caminhão, quantas mercadorias, isso de maneira manual. Então, se você tem um sistema, né, de informação gerencial dessa gestão, claro, a organização terá e trará com esse sistema muitos benefícios, né? Pensando nesse sistema, pensando nessas vantagens, a gente traz aqui a ideia do MRP1 e o MRP2 e o ERP, né? Essa sopa de letrinhas, mas que nos trazem, né? Nos reflete aí a operação logística, pontos muito importantes. Vamos pensar um pouquinho no MRP1 e nessa história que começou tudo lá. Ao longo dos anos 60, a indústria americana estava a todo vapor, queridos. Todo vapor. Estava se modernizando, estava se automatizando, todo vapor. Isso estava impulsionando o mercado mundial, né? Então, ao longo da década de 60, as mais diversas transformações industriais refletiram em fábricas que produziam muitas coisas. E, de repente, precisaram produzir 10 vezes mais. Fábricas pequenas que precisavam se modificar, porque a demanda começou a aumentar de uma maneira exponencial. Então, esse
trilhar, esse caminho abriu parte para uma solução apresentada por dois empresários americanos, o Oliver Wright e o Joseph Orlick. Eles desenvolveram uma solução para esse pensamento. Qual a solução? A ideia era a seguinte: como que eu vou atender essa demanda maior, de maneira rápida? O que eu tenho que fazer aqui com o meu negócio? Então, foi desenvolvido o MRP. Então, o MRP, nesta época, ali, sobretudo, travado no início da década de 70, então, durante todos esses anos de desenvolvimento, em 70, ele atuava para automatizar compra e reposição de estoque. Então, o que acontecia? O MRP tinha essa atuação, como o próprio termo americano nos revela o que significa o MRP, né? A própria estrutura americana nos faz refletir o que é o MRP. É pensar nas necessidades dos materiais. MRP, planejamento das necessidades dos materiais. Então, onde eu atuo? Eu atuo na reposição, eu atuo ali nas compras. Final da década de 70, nos anos 80, surgiu o quê? A necessidade de um implemento. Surgiu necessidade de se implementar o MRP. Foi aí que nasceu, 20 anos depois, o MRP2. Então, nasceu o MRP2. E o MRP2, ele, de maneira... no plus do MRP, o MRP2 já é o planejamento dos recursos. Né? Então, MRP1, planejamento das necessidades. Quanto de material eu preciso para produzir? MRP2, quanto de material eu preciso para produzir? Quando eu preciso comprar esse material? Por que eu preciso comprar esse material? E quando eu vou aplicá-lo? Então, o MRP2 já trouxe um maior implemento nessa gestão dentro desse sistema. Então, na década de 80, ele trouxe, então, a ideia de que eu preciso, então, agora me programar não só para as necessidades dos materiais, mas para as necessidades da minha operação, do meu planejamento e controle de produção, da minha saída. Então, trouxe a ideia do planejar onde, como, quando, por quê. O MRP2 incorporou essas ideias e aí trouxe esse maior avanço, sobretudo ali iniciando na década de 80. Até porque vocês sabem que final da década de 70, mercado comum europeu, né, já estava dominando, inclusive, a ideia de sistema de informação. Nós tivemos o grande avanço em 74 com codificação de materiais. Isso alavancou mais informação, mais dados para ler. Logo, uma necessidade de uma gestão e um sistema melhor. Avançando ao MRP1 e MRP2, nós vamos ter aquilo que a gente chama de integração dos MRPs, né? Que é o Enterprise Resource Planning, ou seja, é a integração dos recursos, a integração dos planejamentos dos recursos. Então, eu integro o planejamento das necessidades do material, eu integro o planejamento das necessidades de todos os recursos e coloco tudo isso num sistema. Esse sistema, esse software, então, ele faz a gestão, mas ele não fica sozinho. E o ERP, ele vai nessa integração agregar as necessidades de outros setores. Então, agregando necessidades de outros setores, agregando, então, essa informação de outros setores, eu vou ter mais dados, eu vou ter mais informações, eu vou ter mais diagnósticos. Então, eu vou ter uma maior comunicação. Então, aquilo que o MRP1, MRP2 fazia, que ficava ali voltado ao setor de produção, ao setor logístico, e aquela comunicação que tinha era muito hábil. O setor de estoque, compras
ligado lá ao setor de transporte e tinham essas informações. Mas e os outros setores? E o planejamento em vendas? E o setor comercial? E o setor de RH? Então, o ERP veio como um sistema para integrar e facilitar a comunicação entre todos os setores da organização, facilitando processos, facilitando análise de dados. Então, nós temos o sistema ERP integrando o MRP1, MRP2 e fazendo toda a comunicação com outros setores da empresa. Ainda na nossa trilha, falando de sistemas de informação logístico, nós vamos ter o sistema de gestão de armazéns, né? Então, quando a gente ouve a palavra, né, que é muito utilizado o termo WMS, né, é porque warehouse é armazém, né? Então, o sistema de gerenciamento de armazém, ele é muito importante, já que cada vez mais, e nós temos visto isso, né, há aquele pensamento quando eu vou fazer a gestão do meu estoque, quando eu vou fazer a gestão dos meus materiais, quando eu vou fazer a gestão da minha armazenagem, meu cross-docking, eu vou utilizar meu picking, eu vou utilizar otimização, dispositivos de sistema inteligente, eu vou utilizar todas aquelas técnicas de automação, de codificação, de RFID, utilizar as mais altas tecnologias. Eu preciso de um sistema para gerenciar todas as informações. Então, da leitura do código de barra, a informação da caixa, a informação da paletização, a direção das ruas dentro do meu estoque, as colunas, as notas de saída, os pedidos, a leitura de código bidimensionais, a estruturação para a saída de mercadoria. Tudo isso é feito através de um sistema, e esse sistema é o WMS, um sistema operacional que faz com que eu tenha uma gestão de armazenagem. E isso tem avançado com importância muito grande, sobretudo nessa retomada econômica pós-pandemia, onde cada vez mais nós temos visto aí o e-commerce crescendo e as grandes gestões automatizadas de armazéns, de centro de distribuições totalmente integrados. Esses centros de distribuições hoje totalmente modernizados e integrados, eles são, claro, feita essa integração através de um sistema de informação. Já pensou? Minha organização, minha empresa, ela tem um centro de distribuição que fica, nós estamos em São Paulo, Araraquara, fica na Bahia, Salvador. Fica lá meu centro de distribuição. Imagina se eu não tiver um sistema de gerenciamento, se eu não tiver um sistema de informação capaz de me fazer aqui na minha produção, saber o que precisa mandar, inclusive. Haja vista que a necessidade é cada vez maior de personalização de materiais. O cliente é um cliente que modificou ao longo dos anos e a pandemia traz novas rotinas dos clientes. Então, para atendê-los, a necessidade cada vez mais de personalização das coisas. Então, imagina se eu não tiver um sistema de informação, se eu não tiver essa informação cruzada, se eu não souber dados passo a passo daquilo que está acontecendo. Então, WMS, Warehouse Management System, ou Sistema de Gerenciamento de Armazém, ele é muito importante porque ele vai dar aquela velocidade. Quem aí gosta, então, de comprar um produto pela internet, paga, já debita, né, do cartão de crédito ou débito, e você ter que esperar mais de 30 dias. Hoje o cliente ele não tem esse perfil. Ele não é um cliente que vai esperar todo esse prazo. Logo, o WMS, ele proporciona, dentre as suas vantagens, um agendamento de recebimento, endereçamento, armazenamento, separação, expedição e abastecimento de linha de produção. Então, quais são os pontos chaves de gerenciamento de um sistema de armazenagem? Ele agenda o recebimento. Então, sai o pedido das vendas, o sistema já fala, ó,
vai receber em quantos dias? Alguém aqui já fez alguma compra aí pela internet? Teve essa oportunidade? Que está escrito assim, se você comprar hoje, você recebe quinta-feira. Se você comprar hoje, você recebe daqui 2 dias. Como isso é possível? Se não tiver um sistema de gerenciamento das vendas, um ERP, um sistema de gerenciamento de armazenagem, para saber que eu tenho o produto disponível, que ele está lá, que se o cliente comprar, dá para agendar esse envio, dá para colocar, separar e expedir e enviar. Então, um sistema de informação é muito importante hoje para a comunicação. Vantagens, vamos pensar um pouquinho em mais vantagens aí, agora pensando um pouquinho no cliente direto, né? Aquele que vai usufruir desta... Algumas vantagens aí que a gente pode trazer, né? Claro, reclamação de cliente porque o produto não chegou, né? Alguém aqui já pensou que o saque hoje, ele cada vez é mais dispensável e as empresas têm trabalhado para isso? Melhora o meu espaço na armazenagem. Se eu tenho um sistema, né, o produto não fica lá empoeirado. Se eu tenho uma gestão integrada, eu tenho um fluxo de materiais. Logo, a minha produção é melhor e eu ganho vantagem competitiva, né? Com certeza. Grandes empresas têm a sua vantagem no mercado por conta dos sistemas. Por isso, quando eles chegam para negociar com os pequenos, eles chegam com seus sistemas totalmente integrados. A gente pode citar aqui, dentre os exemplos dessa linha, inclusive de e-commerce aí, a Amazon, por exemplo, num crescimento exponencial, apostando muito na América do Sul. Falar também da América Latina, o Mercado Livre, cada vez mais apostando e tendo sistemas de gerenciamento cada vez mais capazes, dentre outros. E a gente, inaugurando essa questão de ter essa gestão de armazenagem como diferencial competitivo, Walmart, por exemplo, só para citar alguns pontos aqui de como um sistema de informação desse nível é extremamente relevante. A gente pode, então, pensar num sistema de gestão de transporte. E quando a gente fala de transporte, o Brasil tem toda essa situação de transporte. O Brasil, ele tem, claro, aqui se transporta a mercadoria sobre o transporte rodoviário. O modal rodoviário é o mais utilizado. Imagina nós não termos um sistema capaz de fazer o gerenciamento dessas informações de transporte, né? Então, um TMS, que é o Transportation Management System, ou sistema de gestão de transporte, ele, inclusive, ele consegue traçar toda aquela ideia de roteirização, toda a necessidade de roteirização, ele vai fazer isso. Todas as rotas, todos os passos disponíveis. Inclusive, ele pode e ele faz um gerenciamento, inclusive, de documentos fiscais. Se eu vou transportar mercadorias, é claro, eu tenho uma responsabilidade fiscal. Essa responsabilidade fiscal é também gerenciada pelo sistema de gestão de transporte, já que se trata de uma informação ligada à gestão de transporte. Então, fazer uma gestão de custos, visualizar e controlar as atividades, controlar os serviços realizados. E, é claro, a gente não precisa nem mencionar aqui a facilidade de autogestão cada vez melhor e mais exclusiva dos materiais, a capacidade de uma gestão específica e exclusiva dos materiais. Inclusive, pensando nos indicadores de gastos, de consumo, como que está rendendo esse transporte, esse caminhão, esse Scania, como que está podendo até julgar o motorista. E nós caminhamos, é claro, queridos, ao falar de sistema, a gente não pode negar que cada vez mais a automação, cada vez mais o desenvolvimento
de um sistema inteligente faz com que a atuação direta do ser humano cada vez seja menos necessária. Quantos testes de veículos autônomos totalmente gerenciados de um sistema integrado já são feitos? Inclusive, dentro dessa linha, dentro dessa perspectiva do sistema de gerenciamento integrado, de um sistema capaz de promover esta realidade. Um sistema de gestão de transporte vai estabelecer, de uma maneira muito direta, a redução de custos da empresa. Vai trazer, vai vincular e vai estabelecer a visão de custos. Quando a gente pensa no transporte, claro, no Brasil, para a indústria, o custo do transporte é o segundo maior. Ele vai ficar atrás apenas do custo de produção. Então, a gestão do transporte cada vez tem tido um impacto nos custos. Então, se a gente consegue reduzir o segundo custo, se a gente consegue tirar da produção, é claro, a gente vai ter lucratividade, é claro, a gente vai ter um bom investimento. A gente pode pensar um pouco na aula, naquilo que a gente tem trabalhado. Vamos pensar um pouco nessa construção do nosso encontro hoje. Nós estamos construindo a realidade da importância dos sistemas de informações logísticos. E nós vimos alguns sistemas. Sistema de gestão integrado, MRP1, MRP2, ERP, sistema de gestão de transportes, fazendo toda a parte do gerenciamento efetivo da logística. Porque esses sistemas são importantes. Porque, como nós iniciamos no conceito, um sistema trabalha interdependente, mas dentro de uma unidade. Ele nos traz dados e permite tomada de decisões. E ele vai afetar toda a gestão da cadeia de suprimentos, toda a gestão